falando assim do jogo de ontem, claro que tinha desentrosamento, tal, mas assim, o problema não é a questão de desentrosamento, gramado sintético, essas desculpas não. O Diego estava errando passe de 2 metros. Então isso é parte técnica, entendeu? Então alguma série de jogadores ontem tiveram sua oportunidade, eu acho que não aproveitaram. Tá? Eu não vou assim criticar os garotos da base, tá? A gente vai dar nota deles aqui e tal, mas assim, tem que isentar porque se mostrou que não tem condição ainda de jogar no time principal. Isso aí, pra mim, é fato. Entendeu? Você teve ali o outro lateral que não jogou, o lateral esquerdo que não jogou no outro jogo? O Léo Jansen. Léo Jansen. Léo Jansen, não é isso? Isso, Léo Jansen. Esse me parece um jogador mais preparado do que os outros meninos que jogaram ontem. Entendeu? Então, assim, o que se aproveitar do jogo ontem, que eu, assim... o Nonato, eu acho que tá se confirmando como primeiro reserva ali, né? No lugar do Lima e entre o Lima ali, o Martinelli. Titular não. No meu time não, titular não. O Nonato não fez uma boa partida. Ontem pra mim, meu time, o Nonato ontem pra mim ficou provado que o meio de campo titular tem que ter Hércules e Martinelli. Eu acho que cheguei a essa conclusão ontem. Entendeu? Eu discordo com você, principalmente pelo fato da gente estar comparando um time que não tem entrosamento nenhum e o Nonato no meio do banco. Não, mas eu tô falando o adversário. O adversário ontem... O adversário é fraquíssimo. O adversário ontem... Não, só tinha aquele canhotinho bom lá, não? Tinha um canhotinho bom que jogou pela direita lá. Uribe. Bom jogador. Ele deitou e rolou 27 ali. anos, né? Já é um jogador Deitou e rolou ali. Cara, olha só, o Nonato não fez uma boa partida. Eu até falei isso no meu vídeo. Comparado com os outros. Não, assim, o Nonato a gente vai ver na nota aqui. Melhor do que os outros. Foi o que menos pior ali. Nonato? O Nonato foi o menos pior. O Nonato fez uma partida apagada, galera. Ele só apareceu por causa do gol. Ele teve a felicidade de fazer o gol. Ele fez um belíssimo gol, um golaço que ele fez. No meu modo de ver, como eu já falei aqui nos bastidores, e eu até falei isso no vídeo também, o Bernal fez uma partida melhor do que ele. O Bernal deu uma paçocada só no primeiro tempo. E olha que ele também foi outro que errou um monte de passe. O Bernal só deu uma paçocada. Foi muito bom. Bernal deu uma paçocada no primeiro tempo. Melhorou no segundo. Que ligou um contra-ataque do União Espanhola justamente com o Uribe. Outros jogadores que fizeram uma boa partida ontem também foi justamente o Vitor Eudes e o Manuel. Agora, o Nonato ele vai se destacar na cabeça da galera, na mente da galera, por causa do gol. Ele fez um golaço ontem, felicidade. Mas o Ivo, ele fez o que esse time não sabe fazer gol. Tudo bem, mas ele não fez uma boa partida. Um ataque que não chuta, que não sabe fazer gol, que não sabe finalizar. Aí a gente cara que finaliza. Então a gente vai entrar no trio de ataque do Fluminense. Esses sim merecem crítica. Os 3 ali na frente. Não só eles, né? Os jogadores que estão acostumados a entrar no time do Fluminense merecem crítica. Eu não vou ficar criticando os moleques. Como eu já vi gente aí criticando os moleques, falando que os moleques são bagre, coisa e tal, não serve pra vestir a camisa do Fluminense, tem que voltar pra base. São bagrinhos. Não, é covardia. São jovens. É covardia. Tô zoeira. Não, eu sei, mas eu tô falando pra essa galera. É covardia criticar os moleques. Os moleques nunca jogaram juntos, né? Teve moleque ali jogando a primeira oportunidade que teve de jogar no time profissional, jogando uma competição internacional. O time do União Espanhola é bagre. Beleza, mas é a primeira oportunidade que os moleques têm, jogando no nível profissional, um time profissional. Pô, eu não vou criticar esses moleques. Ô Ivo, assim, eu concordo com você plenamente com o que tu tá falando, tá? Mas eu acho que isso vale pra todos eles. Porque se você parar pra ver, ninguém ali tem um entrosamento. Um time completamente novo. Mas uma calma aí, todos eles quem que você diz? A maioria, a grande maioria. Não, dos moleques, né? Não esses jogadores que já entram no time do Fluminense. Talvez no ataque a gente tenha mais a pesar, mas no todo ali, a maioria não tá entrosado, cara. Daquele Não meio de campo pra frente ali, esse pessoal treina coletivo contra o titular, tem entrosamento, pô. Fita. Por isso que eu tô falando, meio pra frente ali, o ataque, não, mas você pode tem até, de certa forma, mas... Eu livro a cara dos laterais ali. Eu tô com o Ivo nessa porque realmente não dá pra mim, eu vou ser bem franco aqui. A base pra mim entrou numa furada ontem. Uma furada clássica. Por quê? Eu bato na tecla. Pra mim, o comandante principal tinha que estar à beira do campo pra comandar a equipe, independente de qualquer situação. Esse é meu ponto de vista. Eu acredito muito nisso. Talvez os moleques poderiam se sentir mais à vontade. Mas os garotos não dá pra entrar nessa análise. O jogo foi muito ruim, né, no meu ponto de vista. E especialmente, por mais que o União Espanhola esteja lutando pra não cair, eles estão mais entrosados. Já se conhecem, já jogam juntos, já tá acostumado a jogar naquele gramado, né? Que o gramado, pra mim, atrapalhou. Pra gente que joga futebol, sabe que quando pega um gramado diferente, se não tiver um trabalho, uma preparação, vai encontrar dificuldade. E sábado, de novo, vai ser um gramado sintético. E talvez tenha sido um jogo da vida deles. Exatamente. É uma motivação. Aí você pega um montão de garoto que nunca mal jogaram junto. Talvez jogaram só na base 2 ou 3. Isso. E tu pega lá uns 4 ou 5 que estão sempre no grupo titular e jogando. Então, assim, o que a gente esperava ontem? Eu, particularmente, esperava pelo menos a parte técnica individual.
foi o que funcionou. A hora com o Bernal, pra mim o Ivo tá certíssimo, o Nonato se salvou por conta do gol, porque não tava fazendo nada também, mas achou uma bola ali. Eu achei que o La Vega entrou bem, já se apresentando pro jogo. Isso é uma atitude do individualismo, aí eu também concordo. Mas o que mais me preocupou, cara, o Thiago Santos é um assunto à parte, eu não sei se vai ser a parte aqui. Falando da frente, o Lescano me preocupa muito, cara. Hoje eu começo a entender o porquê que o Lescano não entra. Eu ia comentar isso contigo. E o Keno, eu não sei o que aconteceu com o Keno, eu não sei se ele sentiu, sei lá, algum problema, altitude ou fuso horário. O Keno tava desconectado do jogo. Tudo que o Keno tentou, ele errou. Até o que ele não tentou, ele também errou. Entendeu? Agora, o Everaldo lá, meu Deus do céu, cara, é surreal. É muito fácil pegar time que não marca e fazer gol. Agora, pegar a dificuldade e assim criar oportunidades ou conclusão de gol, quase que ele fez até um belíssimo gol, mas não podia perder aquela oportunidade. Como um todo, pra mim o time foi muito ruim, valeu o golaço do Nonato, né? Uma oportunidade ali pro Lescano e os outros da frente ali que estão sempre entrando no time principal, não souberam aproveitar. Não tem muito o que tirar de bom proveito desse jogo, sinceramente. Eu acho. Pode falar, Caio. Então, deixa eu pegar a deixa do Fita. Que é o seguinte: primeira coisa que eu tenho que falar é que eu assino embaixo com relação ao Renato Gaúcho ter colocado o time reserva ontem, tá? Eu também assino. Isso já de cara. Eu também assino. Agora, o ponto que é discutível, Fita, e eu concordo com você, é que é a questão da presença do Renato Gaúcho ou não lá. Sim. Tá? Que isso eu acho que é discutível. É discutível. Então, assim, mas ok. Mas com relação à escalação do time, okay. eu assino embaixo. Também assino. E vou te falar uma coisa. Nem somente pelo fato de estar preparando o time pro jogo contra o Botafogo, mas principalmente pelo fato da parte física dos jogadores. A gente tem que levar em consideração o seguinte. A gente tem 9 jogos no mês de abril. É o quê? É cada 3 dias um jogo? Quase, né? Isso. É quase isso. Então isso tem que ser levado sim em consideração. Até porque, cara, no futebol, quando a gente toma decisões, todas as decisões que são tomadas é um risco. É um risco. Você pode ir, chegar lá, porra, dar uma goleada com o time reserva. Porra, velho, sabia que ia se dar bem, ó. Viu só, botou o time reserva, se deu bem. Chegar lá, toma uma goleada também. Porra, era pra ter colocado o time titular. Então, assim, independente da atitude que tenha sido tomada, eu acho que vai ter sempre realmente uma crítica. Então, assim, eu acho que a questão de ter colocado o time reserva ontem, até uma boa parte dos jogadores da base, foi sim uma decisão acertada. Porque a gente tem que levar em consideração o seguinte também, pessoal. Quem a gente tá enfrentando? Porra, a gente tá enfrentando um time do Chile que tá em que posição lá no campeonato deles? 14º? Beleza. Um campeonato de 15. 16. O mínimo que eu espero de um time chileno, e olha que não é lá essas coisas, talvez o time chileno top lá do Chile seja o equivalente ao nosso mediano aqui no Brasil. Então um time que hoje é 14º do campeonato chileno, que não tá nem jogando a Libertadores, tá jogando uma Sul-Americana, porra, é obrigação nossa ganhar até com 100% do time da base. Sinceramente, esse é o meu pensamento. Então assim, você ir sim com o jogador da reserva, a gente tinha tudo pra ganhar. Aí a questão do desempenho desse time reserva, aí sim é algo discutível, mas a estratégia pra mim foi acertada, tá? A estratégia foi acertada, o desempenho, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, porque esse time não tá acostumado a jogar junto. A verdade é essa, né? Eu achei que os jogadores com mais experiência dentro de campo do Fluminense, que estão mais acostumados a entrar, como é o Manuel, nem tanto, o Manuel não é um cara que tá entrando muito nos jogos do Fluminense, mas foi um cara que fez uma ótima partida ontem, no meu modo de ver. Mas eu achei que o Thiago Santos, Everaldo, Keno e Serna iriam dar conta do jogo. E não foi isso que a gente viu. O time estava muito espaçado no meio de campo. Isso é uma outra crítica que a gente tem que fazer também. Porque falta técnica para esse time também, não é só qualidade. O pessoal tá falando muito de toque de bola errado. Mas também falta técnica pra esse time pra toque de bola errada é falta Tudo bem, mas olha só, aí você acha que não, mas eu acho que o gramado pode ter afetado sim. Claro que afetou. O gramado pode ter afetado sim. Não é só falta de técnica, não. O gramado pode ter afetado sim, não admito mas isso. A falta, tudo bem, você não admite, mas é a minha opinião em relação a isso. O gramado pode ter afetado sim outra, galera. O time não está acostumado a jogar junto. Mas aí o que eu falo, porra, meu irmão. O time não tá acostumado a jogar junto, mas os 3 jogadores lá na frente, que é o Keno, o Serra e o Everaldo, tinham que fazer fumaça, e não foi isso que a gente viu. O Keno teve uma partida, pra mim, o bagre do jogo é o Keno. O Serra apagadíssimo também. Decepcionante. O Everaldo, meu irmão, o que era o Everaldo ontem?
Porra, eu falei aqui, cara, eu tenho minhas críticas ao Everaldo, mas até que a gente tava conversando em off aqui com o Ilan, o Everaldo fez 2 golaços contra o São José. Né? O GV São José, né? Mas até tinha aquele comentarista do podcast, que era do Flamengo. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Deve ser o time dele. Aí, mas olha só, o que eu quero dizer é o seguinte. Ele fez 2 gols de um jogador que tem qualidade, mas era o São José. Na minha cabeça, o que eu achei? Porra, ele vai conseguir evoluir contra o União Espanhola. Irmão, o time do União Espanhola é fraquíssimo. Só aquele Uribe que fazia fumaça no time deles. Porque tava jogando solto. Tava jogando solto. E o que o treinador do União Espanhola fez? Descobriu o erro, a falha no Fluminense, o setor fraco do Fluminense. Qual era o setor fraco do Fluminense? Era o Vago. Um abraço pro Vago do Sodanense, não é o Wagner. O Vago tava vago. É o Wagner, Eu acho que tava vago. 17 anos, tá, 17 galera? anos, cara. 17 anos. 17 anos. Não, 17 anos. Eu não vou criticar o moleque. Eu também não. Mas olha só. Só tava vago, só. Tudo bem, olha só. Eu não vou criticar o moleque. Mas não era só ele, o Keno não tava jogando. Precisava do Keno pra ajudar ele. Exato. E tinha que cair um volante ali no lado dele pra ajudar na marcação. Já que tava sendo só por ali, o volante tinha que cair lá. Exatamente. Teria que ser o Donato no caso. Isso aí. Mas olha só. O que o treinador do União Espanhola fez? Jogou o melhor jogador dele, que estava jogando do outro lado, do lado do Fidelis, jogou pro lado do Wagner. O que aconteceu? As melhores chances do União Espanhola surgiu ali. Me lembrou o lance que o próprio Renato Gaúcho fez com o Esquerdinha na Libertadores, no primeiro jogo lá. Que ele tirou o Solteiro de um lado, botou o Solteiro do outro, né, em cima do Esquerdinha. E, porra, as melhores chances e o gol... E o Esquerdinha exposto como o Wagner ficou ontem. Exatamente. Aí é o quê? Falta de treinamento. Fala, galera. Olha, eu queria fazer um pedido para você. Você que não está inscrito ainda no Flu Resenha, tem que se inscrever nesse podcast maravilhoso que é o Flu Resenha. Então você se inscreve, ativa a notificação, deixa o like e acompanha essa galera, porque essa galera merece. Tá legal? Valeu!